Então, gente, nós vamos agora para o segundo vídeo sobre o batismo de Jesus Cristo. Então, diz lá, após o batismo, ouviu-se uma voz. Nós lemos no Evangelho de Marcos, no momento em que Jesus saiu da água, João viu os céus abertos e descer o Espírito em forma de pomba sobre ele. E ouviu-se dos céus uma voz: Tu és o meu filho muito amado, em ti ponho minha afeição. Aí Marcos dá a entender que a visão e a voz tinham sido vistas e ouvidas exclusivamente por Jesus e não pela multidão que estava ali. E Mateus também narra isso. Depois que Jesus foi batizado, saiu logo da água. Eis que os céus se abriram e viu descer sobre ele em forma de pomba o Espírito de Deus. E do céu baixou uma voz: Eis meu filho muito amado, em que ponho minha afeição. E por que esse detalhe é tão importante? Porque justamente ele foi depois desse episódio que Jesus recebeu a unção e o poder necessários para o seu ministério. Alguns estudiosos creem que esse ministério já havia sido dado desde a infância de Jesus. E é provável que a omissão de certos detalhes da infância de Jesus sirva de prova de que nada especificamente admirável tenha sucedido nos primeiros 30 anos da vida de Jesus, né? Porém, após o seu batismo, as coisas tornaram-se mais diferentes, né? Muito diferentes. De repente, vindo de um lugar sem a menor importância, como no caso Nazaré, Jesus surgiu como um grande profeta em Israel. Muito mais do que um profeta, né? O fato também narrado por alguns estudiosos é que, ao ser imerso nas águas do Rio Jordão, uma grande luz resplandeceu ao redor, né? De forma que os que estavam ali reunidos temeram. O detalhe de Ixudede de Merve e também de Dionísio Bar Salib, que eles descreveram a cena do batismo de Jesus conforme relatada no Diatessarão de Taciano. Olha, isso aí são coisas novas para você, mas eu estou fazendo um estudo, quero lhe colocar isso, tá? Nesse relato, a luz ela é citada como um dos sinais milagrosos, né, que acompanharam o evento, juntamente com o aparecimento de uma grande luz, indicando um elemento visual e sobrenatural proeminente. Outro sinal que aconteceu: o Jordão rodeado por nuvens brancas. Isso não está nos evangelhos, certo? Um outro sinal foi o aparecimento de tropas de seres espirituais, anjos, né? Entoando louvores. E mais um, o Jordão ficando quieto em seu curso e emitindo fragrâncias de perfume. Isso aí está no livro que eu lhe falei agora há pouco, tá certo? Por fim, nós temos a abertura dos céus. Vamos falar aqui da questão do batismo no Rio Jordão. Existem várias interpretações sobre a questão do batismo de Jesus. Por exemplo, nós sabemos que o Senhor se fez pecado por nós. E por causa disso, ele teria que tomar uma posição de pecador e por conseguinte necessitava do batismo de arrependimento pregado por João Batista. Veja só. Então Jesus recebeu esse rito porque tomou a posição de pecador segundo a lei. Foi assim que Jesus observou certos costumes e ritos dos judeus para não escandalizar. Ele frequentemente evitava ações que pudessem ser vistas como uma ofensa desnecessária ou que causassem algum tropeço na fé dos judeus. Um exemplo foi o episódio onde Pedro perguntou a ele se ele deveria pagar o imposto do templo. O que é que Jesus disse?
Os filhos, então, estão isentos, mas não convém escandalizá-los, né? Vai ao mar, disse para Pedro, né? Vai ao mar, lança um anzol e ao primeiro peixe que pegares, abrirás a boca e encontrarás um estátua. Estátua é uma moedazinha, certo? Toma-o e dá-o por mim e por ti. Isso está em Mateus, capítulo 17, 25 a 26. Tá? Isso aí para quê? Mostrando que ele não queria escandalizar. Isso ilustra bem a sabedoria de Jesus, né? Em não criar conflitos desnecessários sobre questões civis ou religiosas com os religiosos do templo. Pode não ser esse o motivo principal da procura do batismo de João. Então seria algo mais profundo e teológico. Podemos dizer que Jesus tinha feito isso para justificar e valorizar a mensagem de João Batista. E isto é parte da razão, mas por certo não é toda a razão. Alguns estudiosos divulgam, sem uma base real, que o gesto de Jesus de entrar na água do Jordão seria para santificar a água, para que esta, já santificada, servisse para a limpeza mística do pecado. Tá? O próprio Santo Agostinho disse que o Cristo veio para batizar a água e depois ser batizado nela. Tá certo? E é isso aí, irmãos. Nós estamos terminando esse segundo vídeo e ainda temos muito para falar para vocês sobre esse assunto. Tá bom? Shalom do Pai.